Olá, gente. A gente às vezes precisa fazer intervenções nos momentos mais ingratos, né? Uma segunda-feira, 2h15 da tarde, é um momento em que muita gente está ocupada das tarefas cotidianas, dos seus trabalhos. É o meu caso também, mas como esse trabalho é certamente um dos que encabeça a lista de importâncias da minha vida, eu interrompi os meus outros trabalhos, eu tive essa condição para fazer uma conversa aqui ao vivo e fazer uma série de pontuações que eu acho que são muito relevantes para a nossa causa abolicionista nesse momento. E quem puder acompanhar, eu acho excelente. Quem não tiver essa condição, tem a oportunidade de fazer algumas intervenções posteriores, porque a gente deixa os vídeos postados e aí depois a gente consegue seguir. Muito bem. Qual é a pauta principal desse momento? A pauta principal é que eu encontrei uma postagem denegrindo terrivelmente a imagem da nossa querida Luísa Mel, uma ativista pelos direitos animais, presente, atuante o tempo todo, que faz jus ao termo ativista mesmo, da maneira com um alcance muito eloquente, porque todos nós, eu volto a repetir, todos nós que estamos engajados nessa causa, temos dado a nossa contribuição e não existe contribuição maior ou menor. A nossa contribuição, cada vez que nós colaboramos com algo que está ao nosso alcance dentro da luta, nós estamos dando uma contribuição excelente. Porque cada um tem uma força, cada um tem uma habilidade, mas a força da nossa ação não está na nossa habilidade individual, e sim na força de coesão, no quanto nós somamos, no quanto nós nos transformamos em elos de uma corrente. Não importa se um elo é dourado, se o outro é prateado, se um é bordado, esculpido. O que importa é que esses elos estejam conectados e tenham disposição e força para puxar o outro, para se manter nessa força de tração. Então, antes de qualquer coisa, eu agradeço profundamente a todas as pessoas que de alguma maneira estão sendo ativistas. Se o que você pôde fazer foi colocar no seu perfil algum protesto sobre a vaquejada nesse momento, que é a pauta, que é apenas uma de tantas mil pautas que nós temos que cuidar, mas se você fez isso, muito obrigada. Agora é o momento da gente se unir e se engajar, porque amanhã nós temos que atuar dentro de mais uma faceta desse processo. Alguns de nós conseguiu condições para se deslocar até Brasília e ter uma experiência viva de como as coisas acontecem lá. Alguns de nós vai dar um apoio por aqui. Outros vai permanecer sustentando as outras partes dessa luta que continua em foco dentro da gente. Agora vamos falar da questão sobre denegrir a imagem da Luísa Mel. Eu estou realmente muito envergonhada. Não que eu esperasse outra coisa. Infelizmente, a política não é nem no Brasil, não dá nem para dizer que é uma exclusividade do nosso país, da corrupção, da faceta corrupta da política do nosso país, porque nós temos acompanhado isso no mundo todo. Eu não sei quando é que isso começou, mas acho que foi logo depois de instituírem a possibilidade de implementar no mundo o sistema da paideia grega, que era a política correta, a política ética. Depois disso, tudo foi ladeira abaixo. Eu não sei por que os políticos eles insistem em fazer política como um bando de marocas, mexeriqueiras na janela. E quando eu digo maroca, serve para estereotipar de verdade ou simbolizar a frivolidade, a futilidade, a nossa incapacidade argumentativa. É lamentável ver um político que ele viciou numa prática tão
decadente, tão canalha, tão triste, tão pequena e mesquinha, que é desarticular o oponente ou aquele ao qual, de alguma maneira, há uma divergência, através de falácias, de mentiras, denegrindo a imagem de uma pessoa que trabalha e dedica a sua vida fortemente ao cuidado com o outro, à compaixão. O que é que a nossa Luísa Mel está reivindicando? Em primeiro lugar, ela trabalha exaustivamente em busca de justiça, de compaixão, de abolição. E quem está do outro lado está lançando mão de um argumento pífio. Trabalho. Então agora a pecha Luísa Mel vai ser responsável ou está articulando maneiras de ser responsável por impedir o emprego de não sei quantas mil famílias. Meu amigo, jura que não tem nada mais eloquente para dizer, não? Que trabalho? Vá trabalhar de verdade. Vá carpir um lote de terra, vá fazer horta, vá fazer arte, vá fazer música, dança, vá para a arena dançar e mostrar o que você tem de melhor, vá fazer um esporte de verdade, que se enquadre na condição de não explorar ninguém. Esporte não é explorar o outro. Convocar 500 caminhões lotados de animais num sol escaldante, em condições absurdas, com um monte de pessoas movidas por um delírio de poder, pedir esse tipo de coisa para mostrar a força de uma prática que explora animais indefesos, inocentes, que não têm como lutar por si mesmos. Gente, eles não têm vergonha. Eles deviam só ter vergonha, mas assim uma vergonha tão profunda que impedisse que eles continuassem insistindo nisso. É vergonhoso demais imaginar isso. Aí então, emprego, mentira, tá? É mentira. Ninguém tem carteira assinada com isso, não tem emprego nenhum, é uma subexploração. Eles incitam os vaqueiros a explorar os bois e eles exploram os vaqueiros, é assim que funciona. Eu queria saber também outra coisa. Por que, meu senhor, o senhor capitão não sei quem, o senhor está tão interessado a ponto de ficar efusivo e gritar e convocar toda essa mobilização com animais dentro de caminhões, no sol escaldante, para colocar lá fazendo um protesto? Sério mesmo que é pela cultura e pelos empregos que o senhor está tão interessado assim? E aí, assim, eles aprenderam a fazer política assim, a ganhar eleições assim. Não mostrando grandes propostas, não mostrando o que se tem de melhor, mas mostrando, tentando denegrir a imagem do outro, estragar o que o outro tem, disseminando falácias, mentiras, fofocas, tentando obscurecer a imagem do outro. Isso é tão triste, tão vergonhoso, tão vexatório, que eu tenho dificuldade de encontrar palavras para exprimir o que nós estamos sentindo. É difícil. Beth, eu vou ler em voz alta o que você está escrevendo, porque eu acho fundamental que nós sejamos ecos da voz um do outro. Nós temos argumentos muito profundos, muito plausíveis, e eles não devem ser desperdiçados. Se eles demitirem os animais, podem contratar pessoas para apresentar manifestações culturais e atrações novas, saudáveis. É só usar criatividade, como, por exemplo, nas festas de peões, em que substituem os rodeios... Tá difícil de ler aqui. Nas cidades onde foram proibidos os animais. Então, eu tenho batido bastante nessa tecla. Por quê? Eu sou filha de nordestinos.
eu sou escritora junto com meu marido e tenho a editora que publica os nossos livros, eu tenho em altíssima conta. Eu conheço inúmeros escritores que publicam livros através da IMEP e tenho uma afeição profunda pelo povo do Ceará, por exemplo. E tenho observado, porque fazemos turnês por lá, pela região do Ceará e de Recife, interior inclusive, e o que nós percebemos é que o povo nordestino é uma poesia ambulante. Por diversas vezes eu cheguei a fazer observações que, se tirar a poesia daqueles corpos, eu acho que eles voam e saem, eles não param em pé, porque eles são pura poesia. Eles têm um talento inato. Eu sou artista plástica, estiquei tecidos uma vez para crianças de escolas do interior do Ceará e contei histórias para eles. Ao cabo da história, entregamos potes de tinta na mão dessas crianças e o resultado me emocionou às lágrimas. Porque eles têm um talento inato. São crianças que chegam muitas vezes descalço, com 16 anos eles ainda são crianças, no melhor aspecto dessa definição. Carregando bebês no lado do colo e todo mundo participando. É gente tão fantástica e capaz que eu acho que esse sujeito que está conclamando esse terror, ele próprio não conhece a força desse povo. Ele não conhece o poder e o talento dessas pessoas. Convocar a força da vaquejada, arrastando 500 caminhões de bovinos inocentes para ficar sufocando no sol escaldante, isso por si só já é um ato descabido e desprezível. Isso por si só já enegrece a imagem do nosso país, da nossa política. Isso nos faz ter um momento de luto, de silêncio por falta de vocabulário plausível para definir o que é esse tipo de atitude. Triste, lamentável, que desconsidera os mais de 2 milhões de pessoas lutando contra, que desconsidera as nossas manifestações em prol da paz, em prol da justiça, em prol da abolição. Ele desconsidera tudo isso quando ele conclama a força da vaquejada através da mobilização, deslocamento de 500 caminhões de bovinos sufocando num sol escaldante para fazer um protesto inútil contra uma lei que já está correta, que já está feita através de gente sensata que ponderou a respeito do que é mais importante, que tem como pauta de suas ações os valores éticos e morais, que não contempla interesse pessoal, que não contempla interesses individuais, que leva em conta o interesse daqueles que não têm como se expressar. Meu Senhor, o Senhor está nos envergonhando e nos entristecendo. É só isso que o Senhor está conseguindo de verdade. Fazer esse tipo de coisa quando o país carece de educação, carece de alimentação, carece de saúde, carece de educação emocional, de apoio, fazer um tipo de mobilização dessa? Porque o Senhor não convocou 500 caminhões de comida para alimentar a fome desses sertanejos quando eles estavam passando dificuldades e ainda passam? Por que o Senhor não subiu nesse lugar e inflou o seu peito de voz para mobilizar 500 caminhões de alimento e livros? Meu Senhor, eu sou uma escritora. O meu marido é escritor e músico. Eu sou bailarina. Nós nos vestimos com figurinos, subimos num caminhão que a editora IMEP conseguiu fazer e fazemos apresentações artísticas e vemos lágrimas correr dos olhos das crianças que estão entendendo que isso é cultura, é aprender através de livros que eles levam para casa. Aliás, parabéns Lucinda Marques e suas Nas Ondas da Leitura. Isso é cultura, meu senhor. É arte, é expressão do que nós temos de melhor e de maior. Ensinar nossas crianças a amar os livros,
a amar as expressões artísticas, a amar a paz, a aprender a plantar horta no quintal da sua escola, a regar, a fazer cisternas, porque o Senhor não convocou 500 caminhões de livros para levar para os sertanejos, porque o Senhor não convocou caminhões de artistas, não apoiou o movimento artístico dos escritores, dos bailarinos, dos atores, para levar a arte para esses lugares. Porque o Senhor não convocou 500 caminhões para fazer essas pessoas receberem apoio para se transformarem em pessoas autônomas, capazes de descobrir meios de sustentar a sua cultura através do que tem de maior e não incitar a violência e a insensibilidade, meu Senhor? Essa é a pergunta que fica. Eu vou interromper essa comunicação ao vivo e vou iniciar outra só para que esse vídeo seja registrado e que ele não fique extenso demais. Daqui a pouco a gente já volta e a gente continua a falar sobre isso, porque é necessário que a gente tenha o direito de se expressar da maneira mais eloquente, da maneira mais inteligente que nós pudermos fazer. Lutar pela paz, infelizmente, num mundo mesquinho, às vezes requer muita luta, mas a gente segue em frente.